Então, nós temos o seguinte, na aba Atividades Tópico Matemática, revisão para a prova do quarto bimestre, com a data de hoje, dia 10/11. Vamos dar uma olhadinha aqui na revisão? Instruções, copie no caderno. Como eu disse, né, eu não criei uma atividade, tá só como um material, eu não preciso enviar, tá? É mais para ajudar os alunos mesmo, né, a relembrar o conteúdo. Não é muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Número 1, esboça o gráfico das funções quadráticas a seguir. Então, nós temos aqui duas funções, uma linha para cada um, tá? Vai cair bem próximo na prova do que a gente vai ver na revisão, ok? Então, a gente tem aqui duas funções. Na número 2, ó, calcule o valor de x utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, mais um conteúdo aqui, ó, Teorema de Pitágoras, ok? Caiu aqui uma raiz, né, para a gente relembrar como resolver com as raízes. Número 3. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base ligada ao topo do edifício. O comprimento da escada é d. Então, observa aqui comigo. Ó. Nesse probleminha, nós temos uma medida, né, de distância entre a escada e o prédio e a medida da altura do prédio, né, formando um triângulo aqui, ó, com a escada que está apoiada. Então, nós temos um triângulo, né, e dois lados desse triângulo. Toda vez que isso ocorre, né, qualquer probleminha que envolva sempre dois lados e peça para a gente calcular um terceiro lado, é o Teorema de Pitágoras que tem que ser aplicado, ok? Bom, na número 4, a gente olha a diferença aqui do triângulo, né? Já tem uma repartição aqui, ó, né, que a gente chama de reta altura. Calcule o valor das incógnitas utilizando as relações métricas. Então, aqui ele já está pedindo, né, para a gente utilizar as relações métricas, utilizando esse conceito da altura, que reparte a hipotenusa em duas partes aqui, e gera para a gente, então, mais quatro fórmulas. Né? Além do Teorema de Pitágoras, agora, nós temos mais quatro fórmulas. Eu vou recordar com vocês todas elas, tá bom? E nós temos aqui uma questão mais simples, uma outra um pouquinho mais difícil, com os números decimais. Na número 5, construa a tabela de ângulos notáveis 30, 45 e 60. Aqui já se refere às razões trigonométricas, né? Vou recordar com vocês também as três razões, seno, cosseno e tangente. A tabelinha vai cair na prova, então a gente precisa saber essa tabelinha, né, dos ângulos notáveis. E depois vai pedir para a gente determinar o valor de x, no número 6. Então a gente pode calcular o valor de x e depois converter isso em graus, tá? Fazendo a mudança ali do número racional para graus, tá? Então nós temos a D e a C, ok? Faltou aqui, se eu não me engano, uma questão que seria interessante com a utilização da calculadora, tá? Se não me engano, na prova vai cair uma questão daquelas que a gente fez na última lista de razões, mas eu vou comentar com vocês aqui, tá bom? Bom, vou iniciar então por função quadrática. Acompanhe aqui comigo, tá? Função quadrática, ainda no tópico aqui matemática, Teorema de Pitágoras, dia 6, tá vendo? Deixa eu carregar aqui. Função afim, função quadrática, ó, dia 29/9, quando a gente iniciou esse assunto. E nós temos aqui, deixa eu dar uma olhada, no nosso PDF. Vamos lá. Então, a definição da função quadrática vai cair na prova também, tá? Vou estar comentando sobre ela. E depois nós faremos aqui um gráfico. Esse gráfico aqui do exemplo, eu esboço o gráfico da função. E vou estar recordando com vocês o passo a passo, tá bom? Então, vem comigo, ó. Função quadrática é toda função de R em R com a lei de formação y ou f de x, né? Igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. Então, essa definição aqui o aluno tem que saber, ok? Situações importantes aqui da definição, né? R em R, o primeiro R, o domínio, o segundo R contra domínio, e o principal aqui, ó, lei de formação, ok? Então, a lei de formação de uma função quadrática, ela tem que aparecer aqui, ó, uma equaçãozinha do segundo grau, né? Que vai ser a minha incógnita, né? Sendo acompanhada por um expoente, e esse expoente de maior valor tem que ser o expoente quadrado, tem que ser 2, tá bom? Com essa característica, a gente já pode identificar uma equação de segundo grau.
falando de uma forma mais simples, a gente sempre tem que observar aqui o maior expoente, tá? Se o maior expoente for 2, significa que é uma equação de segundo grau, e dentro do nosso conceito aqui de função, o f de x ou y igual ao x ao quadrado vai ser, então, uma função quadrática, ok? É importante aqui a gente ressaltar essa última parte aqui, ó, a diferente de zero, tá bom? Por quê? A gente sabe que na função afim, que foi a função do primeiro grau, o a até assumiu um valor de zero, né? A gente viu alguns exemplos que o a igual a zero faz com que a função afim se torne uma função afim constante, né? O desenho de um gráfico de uma reta paralela ao eixo x. Mas aqui, na função quadrática, se o nosso a for igual a zero, zero que multiplica qualquer valor para x, vai anular essa parte aqui da nossa lei de formação. E aí, o que acontece? Anulando a primeira parte, a gente vai ter somente o bx mais c, que é uma lei de formação referente a uma função afim. Então, não pode, né, o a, em hipótese alguma, em relação à função quadrática, pode ser igual a zero. Então, cuidado, tá? Isso aqui é muito importante. A sempre diferente de zero, porque senão ela muda a lei de formação e aí transforma essa lei de formação numa lei de formação na função do primeiro grau, tá bom? Então, cuidado com essa definição que é importante. Vamos lá. Resolução da função quadrática. Primeiro passo, determine as raízes reais. Segundo passo, determinar o valor de y. Bom, o gráfico da função quadrática, só para a gente recordar, é uma parábola, ok? Esse é o desenho aqui que a gente tem que buscar, ó, tá? Nós vimos na função afim que era uma reta, agora na função quadrática nós temos aqui, então, uma parábola, né? Um desenho parecido com o U, ok? Ele desce, depois chega a um ponto mínimo, sobe novamente. Ele pode ter dois sentidos, né? A gente viu isso, a parábola pode ter dois sentidos. É o que a gente chama de concavidade, que é a parte aberta, tá? Concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, tá bom? Então, a gente tem essas duas possibilidades de desenho aqui. Bom, e como é que a gente vai chegar, então, a esse desenho, né? Eu montei aqui 5 passos para organizar a linha de raciocínio do aluno, né? Ajudar. O primeiro passo é determinar o valor das raízes reais, ou seja, o valor de x1 e x2. Bom, vamos voltar lá na definição rapidinho, né? Quando a gente iniciou o assunto de função, nós vimos uma característica muito importante da função, que é a relação entre duas grandezas. Então, a gente relacionou o tempo e a velocidade, a quantidade e o preço, lembra? E quando eu iniciei esse assunto de função quadrática, eu comentei com vocês que nesse exercício aqui, né, nos exercícios abordados, nos exemplos, utilizaríamos a relação entre as duas grandezas representadas por y e por x, ok? Então, quando você pensar aqui que você tem y e x, ou o f de x é a mesma coisa que o y, né? O y e o x, a gente sempre vai pensar nessas duas grandezas relacionadas. Aqui, a gente está fazendo o cálculo de uma forma genérica, né? Sem um contexto. X poderia representar alguma coisa e y uma outra grandeza também. Mas para esse início de cálculo, a gente está fazendo de uma forma genérica. Então, é importante determinar o valor da primeira grandeza, né, que a gente pode encontrar aqui, que seria x, e depois da segunda grandeza, o y. Tá? Por isso que a gente tem que encontrar o valor das duas incógnitas. Bom, vem comigo. Determinar o valor das raízes reais, x1 e x2. Bom, para isso, a gente vai estar utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Como a nossa lei de formação é uma equação de segundo grau, né, nós utilizaremos, então, para a resolução de uma equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, ok? Bem completinha, resolve em todas as situações, mesmo a lei de formação estando incompleta. Segundo passo é determinar o valor de y. Para determinar o valor de y, eu passei aqui um porta-caminho para vocês, né, que o valor de y sempre vai ser o valor do coeficiente c. Tá? Então, vamos observar na lei de formação o valor do coeficiente c, que é um número sozinho. Se você olhar aqui na lei de formação, ó, o número sozinho aqui é o 3, está vendo? Do exemplo, então você sabe que o y vai ser igual a 3.
E depois nós temos aqui, que é o ponto máximo ou ponto mínimo da nossa parábola, que é calcular o valor de x vértice e y vértice, criando um par ordenado. Bom, essa terceira parte aqui é essa curva aqui embaixo, ó, da parábola, tá vendo? É uma fórmula que a gente vai utilizar para determinar esse ponto mínimo. Quando ela está descendo, a gente chama de ponto mínimo. Quando ela está subindo, a parábola, né, a gente vai chamar de ponto máximo, tá? Então, o terceiro passo é essa busca. O quarto passo é uma imagem, uma representação da reflexão da parábola no eixo Y, né? Tem livro que nem aborda isso, tá? A gente pode fazer um sombreado aqui, tá bom? Bem simples, eu vou estar explicando aqui, nada demais. E o quinto passo seria a construção do gráfico aqui no plano cartesiano. Bom, então vem comigo, vamos fazer aqui os 5 passos, tá? Está pedindo o seguinte, ó, esboce o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Primeiro passo, então, nós vamos determinar o valor do x, ok? E depois vamos determinar o valor do y, no segundo passo. Para o valor do x, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse y aqui e vamos igualar a zero. Então, se eu quero encontrar o valor de x, o que eu faço? Eu substituo o y por zero. Se eu quero encontrar o y, eu substituo o x que eu tenho aqui na equação por zero, tá? Então, sempre esse passo a passo aqui. Então, vem comigo, ó. No primeiro passo, então, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá vendo? Aqui onde tem o y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, eu vou substituir y por zero, tá? Aqui eu botei igualdade para a direita, só para deixar escrito na forma convencional. A gente tem aqui um conceito de uma igualdade, né? O conceito de uma equação. Então, tanto faz se o zero estiver na frente ou estiver posteriormente ali a nossa lei de formação, a gente vai ter sempre a mesma ideia, que vai ser igual a zero, tá? Então, vamos reescrever aqui a nossa lei de formação, obtendo uma equação de segundo grau e agora identificando os coeficientes para aplicar a fórmula de Bhaskara. Bom, relembrando aqui, coeficiente A é o que acompanha x ao quadrado, ok? O coeficiente B é o que acompanha o x, então nesse caso aqui vai ser o menos 4, o sinal vem junto, e o coeficiente C é o termo independente, o número sozinho, tá? A primeira parte aqui da fórmula de Bhaskara é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vai ficar o seguinte, ó, delta igual a... Vamos substituir agora o b. b é menos 4, legal colocar em parênteses para organizar. Então vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 3, tá? Bom, montei, substituindo os coeficientes. Próximo passo, então, é resolver as operações matemáticas aqui, né? Vamos lá. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos vai dar mais. Ok? E 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Agora vamos fazer a regra de sinal. Menos com mais, menos. Não pode errar a regra de sinal aqui, né? Senão distorce todo o cálculo e depois o nosso desenho não vai dar certo da função. Então vamos lá. 16 menos 12 vai dar 4, delta igual a 4. A segunda parte da fórmula de Bhaskara nos ajuda a encontrar o valor de x. Então, nós temos o seguinte, ó, x igual a menos b mais e menos raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então, menos b ó, vai ser um menos da fórmula, que vai ficar fora do parêntese. Dentro do parêntese, a gente vai escrever o b, que é negativo, tá bom? Mais e menos raiz quadrada de quanto? De quanto? Raiz quadrada aqui do nosso delta, que foi 4, dividido por 2 vezes 1. Continuando aqui, nós temos uma pergunta, depois eu vou responder, tá? X igual a 4 mais 2. Então, aqui, o que acontece? Ó, menos com menos, teremos o seguinte, ó, menos com menos vai se tornar positivo, mas nós vamos assumir um valor positivo aqui, ó, para o resultado da raiz e vamos extrair a raiz quadrada de 4, que é 2, tá bom? Então, 4 mais 2
vai gerar 6, dividido por 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Ok? 4 menos 2. Então, aqui vai ficar, ó, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4. Vamos assumir um valor negativo da nossa raiz, tá? Então, vai ficar 4 menos 2 igual a 4 menos 2 dividido por 2. Aqui, o que acontece, galera? Deixa eu só recordar uma regra com vocês. Nesse 4 menos 2, nós temos aqui uma regra chamada termos semelhantes, tá bom? Então, nessa regra de termos semelhantes, a gente precisa manter o sinal do maior e diminuir, ok? Então, toda vez que você chegar numa situação de ter dois números com sinais diferentes, a gente precisa dar o sinal do maior e subtrair, tá bom? Aqui não tem nada a ver com menos dá mais, tá? Menos com menos só dá mais quando eu tenho uma multiplicação. Ou ele aparece aqui na frente do parênteses, tá? Que é como se fosse a regra da multiplicação também. Bom, 4 menos 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, nós temos aqui o nosso x1 e x2, que vai ser 3 e menos 1, ok? Bom, como é que eu posso representar isso no plano cartesiano? Ó, o plano cartesiano, a gente vai montar duas retas aqui, ok? Então, a primeira reta horizontal vai ser o x, a reta vertical nós vimos que vai ser o y. O encontro dessas retas a gente vai chamar de ponto de origem, tá? Que é o zero. Então, à nossa direita do x teremos os números positivos, à nossa esquerda os números negativos. Em relação ao y, a parte de cima positivo e a parte de baixo, né, abaixo do zero, negativo. E aí nós vamos marcar agora os valores que encontramos aqui no x. Ó. Foi x1, 3 e x2, 1. Então, a gente vai marcar aqui no eixo x, ó. Acompanhe aqui comigo. Ó. Vou marcar um pontinho no 1, que foi o x2, na verdade, aqui, né? Aqui está invertida a escrita aqui, ó. Então, o 1 foi o x2 e o 3 foi o x1, correto? Bom, o que a gente está marcando? Só para entender aqui, recapitular o conceito, né? A gente está marcando os pontos que a parábola vai passar no eixo x, ok? Então, ela vai passar por aqui, ó. Vai passar no 1, né? E depois vai passar no 3 novamente. Continuando, já marcamos aqui o primeiro passo. Nós temos o seguinte, ó. Segundo passo. O segundo passo é determinar o valor de y. E y é igual a c. Bom, se a gente já identificou os coeficientes, a c igual a 3, nós vamos escrever aqui, então, ó, y igual a c, e vamos dizer que y vai ser 3. Beleza. O que significa isso no plano cartesiano? Nós temos que marcar um pontinho lá no 3, no eixo y. Então, ó, parte positiva, 1, 2, 3. Eu marco um pontinho aqui, ó, tá? E eu posso nomear, então, esse pontinho como pontinho y. Então, olha o que a gente tem aqui, né? Deixa eu comentar com vocês uma situação importante, ó. Nós temos um ponto aqui e dois pontos no x, ó. Como é que vai ficar esse desenho da parábola? Bom, posso observar aqui, quando o meu a é positivo, ou seja, o a é maior do que zero, eu vou ter esse desenho aqui, ó, como se fosse um U, tá? Ou também eu brinco aqui com vocês de boquinha feliz, né? Quando o meu a for negativo, menor do que zero, a gente vai ter a boquinha triste. Então, vamos observar o a da nossa lei de formação é positivo, ó, 1, tá vendo? Como ele é positivo, como vai ficar o desenho da nossa parábola? Tem que ficar assim, ó, como se fosse um 1, tá? Então, ó, pelo que a gente já marcou aqui, ó, a parábola vai passar no y, vai passar no x1, vai chegar no ponto mínimo, que a gente ainda não sabe, vamos calcular agora, próximo passo, e depois vai retornar passando pelo x, subindo e tendendo ao infinito, tá bom? Então, vamos buscar esse ponto mínimo. O ponto mínimo é o terceiro passo, tá? São duas fórmulas aqui, ó, x vértice e y vértice, e olha o que está dizendo para a gente aqui em cima. Calcular o valor de x vértice e y vértice criando um par ordenado. Então, é o único par ordenado que a gente vai montar nesse método, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Nós vamos calcular x vértice, então vai ficar x vértice igual a menos b dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar igual a
Vem comigo que o nosso b aqui é negativo. Ó, a identificação do coeficiente aqui no cantinho, ó, menos 4. Então, vai ficar menos da fórmula, menos b, menos 4 entre parênteses, dividido por 2 vezes o a. A é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1. Bom, menos com menos aqui é como se fosse a regra da multiplicação. Teremos, então, um valor positivo. 4 dividido por 2, x vértice vai ser 2. O y vértice é o menos delta. Então, vai ficar menos delta. O delta é 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, teremos o seguinte, ó, menos 4 dividido por 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Na divisão, mesma regra da multiplicação, tá? Regra de sinal aqui, ó. Menos com mais vai ser menos, ok? E nós temos, então, nosso par ordenado, o x2 e o y menos 1. Agora a gente vai fazer essa conexão lá no plano cartesiano, tá? Vem comigo aqui, ó. Então, a gente vai fazer essa conexão aqui, ó. O 2 no x, eu vou descer, vou na direção do menos 1 no y, faço a curva e conecto aqui, tá bom? Faço um pontinho, esse pontinho aqui, ele não é feito nem no 2 nem no menos 1. Ele é feito no vértice, na quina. Por isso que a gente chama de y vértice e x vértice, porque o pontinho vem na quina, no vértice, tá? E olha que bacana, como a gente já tem aqui o desenho da parábola. Ó, ela desce no y, passa no x, chega no seu ponto mínimo, volta a subir novamente, passando pelo x, tendendo ao infinito. Legal, né? Então, próximo passo, a gente já pode fazer o desenho da parábola. Ó, vem comigo aqui, ó, passou no y, viu? Ó, passou no x, chegou no seu ponto mínimo, que foi esse par ordenado que a gente montou, passou pelo x2, aqui na verdade é x1, né? Está invertido ali, que é o 3, e passou a subir novamente, tendendo ao infinito. Tá? A concavidade dela, a parte aberta voltada para cima, A positivo, tá? Bom, o último passo aqui, como a gente já está montando o gráfico, né? O quarto passo, o que acontece? A gente vai determinar a imagem, né? A imagem da função é aquele reflexo da parábola no eixo y, e a imagem vai ser sempre o valor de y vértice. Por quê? A fórmula é exatamente igual, ó. Y vértice e a imagem, tá vendo? Então, a gente nem precisa calcular isso aqui. Se você já calculou o teu y vértice e deu menos 1, você vai vir aqui, ó, né, vai dizer que a imagem é igual a menos 1 no quarto passo, e você pode, então, fazer o seguinte, ó, né, representar aqui esse sombreamento aqui, ó, que é o reflexo da parábola no eixo y, vindo aqui do menos 1, que é a imagem, não foi isso? O y vértice não está aqui no menos 1? Então, vai do menos 1 até o y. Sempre a imagem, ela é do y vértice até o y, tá? Toda imagem da função vai ser isso, do y vértice até o y. Então, nesse caso aqui, vai do menos 1 até o 3, né? Menos 1 é o y vértice e o 3 é o y. E a gente pode fazer um leve sombreamento aqui, né? Aqui ficou até forte. Não tinha outra pergunta aqui no dia. Ok? Vou tirar as dúvidas agora.